Olá, este é o programa TV Câmara Entrevista. Na edição de hoje estamos recebendo aqui o Dr. Celso Abrão e também Daniel Pasqualin e vamos debater solidariedade, um tema abrangente e vamos fazer um belo programa aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui, Dr. Celso, também o Daniel, e gostaria de começar o programa. A nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre solidariedade, não necessariamente de alguma ação específica, mas sobre esse sentimento, essa ação. O que é solidariedade para vocês? Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite, amável convite de estar aqui mais uma vez. E mais do que alegria, é uma honra. Quando você me falou que eu teria o prazer de estar com o Dr. Celso Abrão aqui, eu fiquei muito feliz. Primeiro, que o Dr. Celso é um ícone da medicina da nossa região. Não vou dizer que ele é uma lenda viva, porque ele é jovem. É uma lenda já, parece que, né, de muita idade e tudo. Então, as minhas primeiras palavras é de agradecimento, de alegria, de emoção, porque não é toda hora que você tem a oportunidade de estar ao lado de uma figura tão ilustre como o Dr. Celso. E depois falar sobre solidariedade. Eu posso dizer que a minha vida foi, antes de vir para a região, eu moro na Represa de Garatá, faz 17 anos, e depois que eu vim morar aqui. Solidariedade é um substantivo feminino que indica a qualidade de solidário. Pena que essa palavra ela é pouco usada e pior. Na prática, é pior ainda. O mundo está precisando hoje de amor e principalmente de solidariedade. Então, depois que eu vim para a região e que tive a oportunidade de realizar um evento que é só solidariedade, em que você tem a oportunidade de plantar a semente no jovem e depois você, de 15 anos, você ter o prazer, a alegria de ver esse resultado. Você lidar com jovens, com adolescentes, com juvenis, é a coisa mais importante que um adulto poderia pensar em fazer. Porque essa palavra eu acho que deveria ser ensinada na escola. Deveria ser acoplada a uma matéria ou a várias matérias, porque o ensinar não é só na sala de aula, é o educar, é principalmente fora da sala de aula. Porque eu vejo que quando o jovem sai da escola ou sai da faculdade, ele tem muitos problemas de adaptação e que não teve na escola esse foco, e principalmente esse foco de ajudar, de servir. No início que eu comecei o meu evento, que foi uma brincadeira na rádio comunitária, no fundo da igreja de Garatá, o meu programa chamava Programa Vitória. E tinha um slogan: quem não vive para servir, não serve para viver. E daí, jamais poderia pensar e imaginar que essa brincadeira, que começou em 8 de março de 1997, ia se tornar o maior evento regional de solidariedade, um dos maiores eventos de solidariedade do Brasil. Essa palavra resume exatamente o que eu sempre imaginei fazer na vida. E em São Paulo, eu não sabia que eu ia ser tão feliz como sou agora. Isso aí. Bom, eu primeiramente agradecer, retribuir todas essas palavras carinhosas do Daniel. Obrigado, Elton. A recíproca é verdadeira, é um grande prazer estar aqui com vocês para discutir um tema assim tão importante. Solidariedade, eu acho que ela é a pilastra, o mestre que sustenta, que pode sustentar realmente uma sociedade evoluída. Não há como se conseguir cidadania, uma evolução das pessoas, da educação, da política, né? Sem isso que o Daniel falou, que sabe, está incutido aqui dentro, né? Atos solidários, e solidariedade é uma coisa para se praticar todos os dias, a todo momento, e, se possível, de uma forma anônima. Ela tem um maior valor, inclusive um valor espiritual, de elevação espiritual, né? De aperfeiçoamento espiritual, se ela for praticada de uma forma anônima. Às vezes as pessoas falam sobre solidariedade e, o que é solidariedade? Vamos ajudar as pessoas, né? Vamos ajudar alguém que tem fome.
mas na realidade ela tem um sentido muito maior do que esse. E principalmente na história moderna. Eu gosto, assim, é interessante sobre isso. Quando, no final do Iluminismo, no final do século XVIII, eclodiu a Revolução Francesa, haviam 3 pilares, né, de sustentação da Revolução e de uma proposta de mudança para o mundo, que era a igualdade, né, a liberdade e a fraternidade, onde você inclui aí a solidariedade. E essa tríade inspirou, né, grandes filósofos, grandes correntes políticas. E nós entramos, então, para o século XIX, depois para o século XX, né, com essa experiência. E é muito interessante isso. Quando, por exemplo, políticos, governantes resolveram usar a igualdade para seus povos, para seus países, né, nós temos um grande laboratório disso, que foi a Revolução Russa, onde se priorizou a igualdade. E em busca de uma igualdade social, automaticamente castrou-se a liberdade. Então, né, historicamente você vê, constata, são fatos isso, né, que em busca de um ideal de igualdade matou-se milhões de pessoas, né? Outros milhões foram torturadas, foram mandadas para a Sibéria. Isso não só na Rússia, em vários outros, né, países onde se colocaram como prioridade a igualdade. Em contraponto a isso, né, nós temos os países, os políticos, os povos que optaram pela liberdade, né, e adotaram o capitalismo, né, como a sua forma de viver. Então, em prol de uma grande liberdade, de ascensão social, de trabalho, eu ganho trabalho, faço o que eu quero, né, castrou-se o quê? Justamente a igualdade. Foram nesses países onde que surgiram as maiores discrepâncias, né, entre os muito ricos e os extremamente pobres. Só existe uma maneira de você equilibrar isso, que é o terceiro pilar. É o pilar da fraternidade, é o pilar da solidariedade. Né? O que provavelmente faltou, né, e culpou o insucesso, né, de um socialismo pleno, ou o sucesso de um capitalismo pleno, é justamente, né, o fator de solidariedade. Nós somos irmãos, não importa a sua religião, não importa o seu credo, a sua preferência sexual, não importa a sua religião, nós somos todos iguais, e temos que ser solidários, né? Mas não só essa solidariedade de ajudar alguém ou outro eventualmente. Isso está dentro de si, imbuído em todos os momentos. Todos os momentos. Miguel, a gente aqui na TV Câmara recebe várias entidades que vêm aqui divulgar ações, divulgar iniciativas, e quase todos sempre dizem que a população em geral, não só da cidade de Jacareí, mas no geral, é solidária, ela responde às campanhas, às doações. Mas, ao mesmo tempo, a gente convive com uma sociedade com um discurso que cada vez as pessoas são mais individualistas, as pessoas cada vez menos participam de uma vida coletiva, né? A gente vê um exemplo disso são os espaços públicos, né? Que é um espaço que é público, as pessoas compreendem muitas vezes que é de ninguém, e a gente tem toda essa dificuldade, precisa da mão do poder público, quando os espaços de convivência são de todos nós. Quer dizer, são interpretações que parece que disputam o espaço na sociedade. Você tem, como você falou, você está à frente de uma campanha de solidariedade. Como é que você percebe isso? A solidariedade, afinal, é algo inato do ser humano ou a gente precisa... Não, ele é inato. Só que ao longo desses 15 anos, eu tenho a certeza no que eu vou falar para você. O ser humano é muito bom. É que a gente fica impressionado com meia dúzia desses programas no fim da tarde, que são programas que apresentam, se você contar, meia dúzia de casos tenebrosos, mas essa é uma meia dúzia. O ser humano é muito bom. E todos querem ajudar, todos. Você precisa ter um evento de credibilidade. E muitas pessoas, e principalmente grandes empresários, querem ajudar, às vezes não sabem aonde ou como, ou não são procurados. Então eu posso te dizer que ao longo desses 15 anos, foram mais, eu vou falar um número, mas é muito mais do que isso, mais de 600 entidades assistenciais
que receberam e que esse ano novamente vão receber o resultado desse esforço dessa juventude, que no fim esse evento não ficou só restrito aos jovens. Hoje eu posso dizer que os pais, diretores, professores, coordenadores, a escola, a cidade como um todo, ela veste a camisa do evento, e as entidades assistenciais das 16 cidades que participam do evento, elas ficam esperando esse momento para receber o alimento. E os depoimentos dos presidentes das entidades nesse período é impressionante. A minha felicidade é que eu estou mostrando essa juventude da nossa região e dando exemplo para o Brasil inteiro, porque a emissora que eu faço, ela é olhada com muito carinho pelas outras, são 122 afiliadas. Então eu posso te dizer que as entidades ficam esperando esse momento. E o depoimento dos presidentes das entidades, que vão receber esse alimento nas escolas que estão representando a sua cidade, marcam de tal forma que essa criançada não esquece jamais. Outro dia eu estava no local, acho que foi até em São José ou aqui, eu não me lembro, e atravessou a rua um rapaz correndo e veio me dar um abraço. Pô, Daniel, eu estou saindo da faculdade, estou quase no final, eu participei, eu tinha 7 anos. E nunca mais esqueci daqueles momentos em que eu fui de porta em porta pedir o alimento, em que, quando a gente voltava para a escola, cansados, mas felizes porque tínhamos realizado uma tarde, um momento de cidadania, de solidariedade e de voluntariado. Então, para quem faz um evento e alguém corre na rua, te abraça, depois de 15 anos, não esqueceu daquele momento com 7 em que ele pôde sair à rua e se sentir útil. Isso é o mais importante. E a solidariedade começa dentro de casa, né? Quem é casado sabe disso. Você tem que começar, e mais do que isso. E eu tenho isso muito forte, eu tenho uma filha de 20 anos, e quando eu saio à rua com ela e as pessoas vêm me cumprimentar, missão cumprida. O que o pai quer? É que os filhos tenham um orgulho dos seus pais. E eu posso te dizer que quando alguém vem cumprimentar pelo evento, pela quantidade de alimentos que a gente já entregou, 2.400.000 quilos de alimentos, aí eu olho para minha filha, não preciso dizer mais nada. O caminho a seguir por ela, e já está seguindo, já foi realizado. Celso, você acha que, então, você estava falando desses dois modelos, né, entre a liberdade e a igualdade, e o pilar do meio, que é a fraternidade, a solidariedade. A solidariedade seria uma forma de a gente, então, superar esse individualismo moderno, esse que está tão em voga? Porque você está competindo, quando a gente está falando de solidariedade, a gente também está competindo com outro discurso que está muito presente na sociedade, que é o do sucesso individual, que é o da riqueza material, e ele está em toda parte, né? Ele está na mídia, ele está na família, os sinais exteriores, né, da pessoa bem-sucedida. É difícil essa disputa. Como fazer esse enfrentamento? Eu sou convicto de que a solidariedade é a grande ferramenta. É a grande ferramenta da harmonia. Né? Esse depoimento do Daniel, fazer o bem contamina, né? Contamina. Né? Então, você cria um ciclo virtuoso. Né? E você faz uma vez, faz duas vezes, aquilo vicia, né? Aquilo, existem até explicações científicas para isso. Tem reações químicas no seu organismo que te dá aquela sensação de prazer, né? Como é o da oração e tudo. E fazer o bem, né? Praticar a solidariedade tem a mesma força de uma oração, ou até mais. Né? E em relação ao que você me perguntou, em todas as crises que nós estamos passando agora, você está vendo agora a crise do Oriente Médio, né? São todos primos irmãos, têm todos a mesma origem, disputam a mesma terra. Né? O que falta ali é um sentimento de solidariedade. Né? Não estou aqui de maneira alguma discutindo o outro, mas é a questão o mérito, né? A solidariedade. Né? Você tem países africanos hoje em dia, você pega no sul do Sudão, lá no Sudão recém-partido, dividido, pela faxina étnica.
né? Que faz com que esses povos entrem numa jangada no Mediterrâneo, chegam ao sul da Itália, chegam ao sul da França e lá sofram com uma xenofobia muito grande. Caramba, né? Onde está a solidariedade do mundo? Né? E justamente, eu acho que os jovens hoje sofrem muito grande porque existe realmente essa cultura do individualismo. Né? O mundo hoje ele é extremamente... você vive o tempo todo praticando disputas, né? Concursos. Né? Você tem que se sobressair. E isso é deixado para trás. Né? Na mídia, né? Com exceção do excelente trabalho, e o trabalho do Daniel, eu acho que ele surpreende, envolve, tem essa repercussão, porque é um dos poucos, né? No Brasil. Assim, talvez não seja, nessa dimensão talvez seja o único. Ele é considerado, eu não gosto de ficar falando isso, porque parece cabotinismo da minha parte. E aí não entra nenhum mérito só meu. Não quero te interromper, mas quanto a fatos não é argumento. Não, então obrigado. pode... Eu vou aproveitar que você interrompeu, eu vou interromper também, que a gente tem que fazer um breve intervalo. A gente retorna... Na sequência, a gente volta aqui. A gente promete que não vai continuar nos bastidores, segurando para no intervalo a gente voltar. Seu TV Câmara Entrevista, Solidariedade. Fique com a gente.